Olá amigos, vamos à nossa videoanálise dos índices Ibovespa e Dow Jones, bem como das ações preferenciais da Petrobras e Vale, após o pregão desta sexta-feira, dia 26 de novembro. Começando com o Ibovespa, o fechamento da semana para o Ibovespa não foi bom, 3,77% de queda. Eu digo também que não foi bom porque ao invés de confirmar esse martelo deixado na semana anterior, padrão de alta dos candles, não confirmou o martelo e fechou abaixo da mínima da semana anterior, abaixo da média móvel exponencial de 3 períodos, abaixo desse suporte 68.753 e linha de tendência de alta. Então não foi um fechamento positivo, apesar desse volume de um giro financeiro um pouco mais baixo nessa semana devido a botar entre aspas, um feriadão nos Estados Unidos desde quinta-feira. Teve até pregão nesta sexta-feira, mas foi um pregão reduzido na matriz. Esse fechamento do Ibovespa traz uma probabilidade maior de curto prazo do Ibov buscar essa média móvel simples, seriam dos seus próximos suportes na faixa dos 66.300 pontos. Tá? Então esse seria o próximo suporte e abaixo dele 65.585 pontos, que é o mais provável para curto prazo. Para reverter essa situação, para reverter essa perspectiva negativa que ficou de curto prazo, Ibovespa, no meu ponto de vista, precisa fechar uma semana acima dos 71 mil pontos, voltar para cima dos 70 mil pontos e reverter essa expectativa negativa deixada por esta semana. O gráfico diário do Ibovespa queda nessa sexta-feira de 1,64%, o volume cresceu um pouco em relação ao dia anterior, mas também continuou abaixo da média. Então, novamente, Ibovespa abaixo do suporte dos 68.847 pontos, mantém seus topos e fundos descendentes. Temos aqui uma tendência de baixa no Ibovespa, sendo realmente sinalizada bem lá pelo gráfico semanal, apontando para uma busca dos próximos suportes. Próximo suporte imediato para o Ibovespa, 67.745 pontos. Olhando também aqui para a LAD do Ibovespa, o LAD do Ibovespa teve movimentos descendentes também após esse pregão. Então, em termos de curto prazo, a situação começou a ficar ruim para o Ibov. O que apoia ainda o Ibovespa, eu diria que é o fluxo do capital estrangeiro. O que apoia, vamos dizer assim, a esperança, entre aspas, ainda é o fluxo do capital estrangeiro. Observe que enquanto o Ibovespa estava caindo aqui 2 dias consecutivos, os estrangeiros estavam somando aí os 2 dias, estavam entrando mais do que saindo da BMF Ibovespa. Isso é um aspecto favorável. E observe quando o Ibovespa formou o fundo no gráfico diário, esse fundo aqui antes do feriado nos Estados Unidos, dia 24/11, os estrangeiros aí estavam comprando mais do que vendendo, deixando o saldo do dia positivo em 565 milhões de reais, deixando o saldo também do mês positivo em praticamente 1,5 bilhão de reais. Olhando aqui para o clímax, aquela perspectiva do Ibov, por exemplo, chegar na faixa dos 67.745 pontos, que é o suporte imediato, pode trazer um repique de alta na próxima semana, porque a gente tem um clímax aqui já entrando na região sobrevendida, o que traz a chance de repique de alta no decorrer da próxima semana. Tá? Então a gente pode ainda ficar um pouco, vamos dizer assim, engasgado nessa faixa aí, testando 69.000 a 70 mil pontos. Essa faixa importante para a próxima semana. O Ibovespa precisa voltar para cima dessa média móvel exponencial de 13 períodos, enfim, para cima das duas médias móveis, para dar sinais de que tende a reverter essa tendência de baixa, voltar para cima dos 71 mil pontos. Olhando para as ações, PTR4 fechou o dia com queda de 1%, se segurando acima do suporte dos R$ 24,52. O suporte mais importante para mim vai de 29,32 a 24,32 a 24,03 e seguido de 23,78. Na semana, também fechamento ruim, 4,28% de queda, mais uma semana que ela fecha abaixo dos 25,69. Já havia comentado isso aqui na semana anterior, fechou abaixo desse valor. Seria importante voltar para cima dos 25,69, pois permanecendo abaixo desse patamar, mantém a perspectiva de médio prazo de continuidade do movimento de baixa da Petrobras. Médio prazo, lembrando aqui, a gente está olhando o gráfico semanal após essa queda de 4,28%. A Vale 5, só para mencionar na Petrobras, que a minha perspectiva é que esse papel gere um repique de alta ainda para voltar nos R$ 25, e isso pode acontecer principalmente se ela chegar na próxima semana, na segunda ou terça-feira, já nessa faixa de suporte que eu mencionei. Há uma boa chance de ter um repique de alta nesse papel com objetivo na faixa dos R$ 25 até essa média móvel
exponencial de 13 períodos. Na Vale 5, o fechamento do dia foi também queda de 1,48%. Esse papel vai com a tendência aqui indefinida, está com congestão, apesar de ser uma congestão dentro de uma tendência de alta da ação, a gente pode ver bem aqui a média móvel. Se a gente traçasse uma linha horizontal, não faria muita diferença em relação a essa média móvel. Esse é um dos principais indícios que a ação está congestionada. Sobe ali para a faixa dos R$ 49,56, perde força, vem aqui para os R$ 48,00, volta a subir. Então, o que deve definir o próximo passo desse papel é um fechamento de um pregão acima aí dos R$ 49,77 a R$ 50 ou abaixo dos R$ 48,00. Isso, abaixo dos R$ 48,00, apontaria mais para o rompimento dos 47,60 a 47,30 em busca de um suporte do gráfico semanal, atualmente em R$ 46,85. Até no gráfico semanal, a queda de 2,1% nessa semana montou aí um topo no gráfico semanal em cima dos R$ 50,00, um ponto de retorno de baixa, o que traz essa perspectiva um pouco maior dela ter essa correção em busca dos R$ 47,00. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.